Oi pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha história com a acne e também sobre todos os tratamentos e produtos que eu já usei e que eu tenho usado atualmente. Se você gosta desse tipo de assunto, se você conhece alguém que também está passando com alguma dificuldade com a acne, já curte e já compartilha com seu amigo, com sua amiga. E para poder começar, eu vou deixar claro que a minha pele, ela é de mista oleosa, então todos os tratamentos e produtos que eu vou falar aqui, eles são destinados a esse tipo. Para poder começar, então, eu vou falar um pouquinho sobre o meu histórico com a acne, até pra gente poder fazer uma contextualização para esse vídeo. Bom, para quem me conhece ou me segue lá no Instagram, sabe que eu já tenho umas dificuldades com a acne já tem um tempo. Isso vem se carregando, vamos dizer assim, desde quando eu tinha uns 15 anos. De 13 a 15 anos eu comecei a ter bastante espinha, mas eu acredito que aos 15, ou por volta dos 15, eu realmente comecei a me incomodar até demais com as espinhas. Foi então que eu fui para dermatologista e comecei meus primeiros tratamentos. Tudo começou com ácido, eu comecei a utilizar dois tipos de ácidos que eles inclusive são bem famosos, tem bastante conteúdo aqui no YouTube, então se você tem alguma dúvida sobre eles, se você também quer saber um pouquinho mais de outras experiências, você vai encontrar vários tipos de canal falando sobre esses dois ácidos. O primeiro que eu comecei a usar foi o Epiduo e depois eu passei a usar o Vitacid. Vou falar um pouquinho sobre os dois. Para começar com o Epiduo, ele tem na sua composição o adapaleno e o peróxido de benzoíla. Os dois têm a proposta para realmente melhorar a sua acne exposta e também inflamada. Por sua vez, o Vitacid, ele tem em sua composição uma espécie de vitamina A, que é a tretinoína, que acaba regulando então a anti-inflamação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com esses dois ácidos. Como eu falei anteriormente, eles são bem famosos, então eu, como qualquer uma, fui procurar no YouTube para saber experiências, até um pouquinho mais sobre esses dois ácidos, e o que eu encontrei que foram vários conteúdos sempre positivos. E aí eu tô aqui pra poder desmistificar ou trazer o outro lado da história. Eu acabei usando esses dois ácidos por muito tempo, quase chegou a ser 2 anos. Eu lembro que no começo estava fazendo sim muita diferença, o Epiduo e o Vitacid estavam sim conseguindo controlar a minha espinha. Mas o controle já não estava me deixando mais satisfeita, eu não queria apenas o controle, eu queria realmente acabar com as minhas espinhas. Foi então que eu acabei, como vou dizer, querendo outros tipos de tratamento, porque eu tava vendo que realmente só estavam controlando, mas eu tinha ainda espinha e ainda as espinhas persistiam. Chegou em determinado momento que eu lembro, inclusive, que eu fiz um tratamento com óleo de melaleuca, que é aquele extrato natural. Eu lembro que no começo deu bastante efeito, mas conforme o tempo foi passando, eu não sentia mais tanto essa melhora, vamos dizer assim. E o legal do óleo de melaleuca é que ele também promete a questão de controle de oleosidade. Então eu acabava passando no rosto inteiro, mas eu não ficava com ele, eu só dormia com ele. E aí depois quando eu acordava, eu limpava todo o meu rosto, passava protetor e também tanto com tratamento com ácidos quanto do óleo, eu sempre passei protetor solar e também sempre retoquei o protetor solar assim por volta do meio-dia, ali perto do horário do almoço. Pra vocês saberem um pouquinho do óleo de melaleuca, ele é bactericida, então por isso que para muitas espinhas causadas por bactérias, que em via de regra são desse tipo porque acabam inflamando inclusive a espinha, você consegue combatê-las com o óleo de melaleuca. Bom, diferente dos ácidos Epiduo e Vitacid que eu tinha comentado agora há pouco, o óleo de melaleuca ele não tinha tanta repercussão positiva, vamos dizer assim. Eu vi que muitas pessoas experimentaram o óleo de melaleuca, mas nem todas acabaram gostando, enfim, eu não vi tanta repercussão positiva quanto que eu vi em Epiduo e Vitacid. A minha experiência sempre foi a mesma para qualquer tipo de tratamento, que é no começo eu vi uma melhora, mas era só apenas o controle, eu nunca via a erradicação mesmo. Então eu sempre tinha espinha, então eu acabava ficando insatisfeita com os tratamentos porque eu não conseguia ver uma melhora mais concreta, vamos dizer assim. Depois desses dois tipos de tratamento, que foi com ácido, depois o óleo de melaleuca, eu comecei a ver se eu poderia realmente tomar o anticoncepcional, porque eu vi que muitas pessoas tomavam o anticoncepcional e funcionava de vez.
E foi então que eu fui pra dermatologista e ela me falou que sim, eu poderia estar tomando, mas a questão seria que eu precisava fazer uma série de exames para ver se eu realmente estava, vamos dizer assim, apta a poder tomar. Foi aí que eu dei início ao meu terceiro tratamento, que foi o anticoncepcional. Eu comecei a tomar o anticoncepcional, que vamos dizer assim, da praça era o mais fraco. Realmente ele era um pouco mais destinado a essa questão da pele. Minha experiência com o anticoncepcional foi totalmente revolucionária. Ela foi totalmente diferente daquela experiência que eu tava tendo com ácido e com óleo de melaleuca, que na verdade eu acabei parando de ter espinha, eu realmente não tinha mais espinha, minha pele melhorou, eu senti que o meu cabelo melhorou, tudo em mim tinha melhorado, eu até senti que minhas unhas estavam ficando mais fortes. Mas não contente com essa minha melhora e com esse resultado positivo, eu acabei pesquisando, estudando um pouquinho mais sobre anticoncepcional e aí eu comecei a perceber que o uso frequente de anticoncepcional, ele era prejudicial à nossa saúde e eu acabei começando a ficar em alerta, vamos dizer assim. E eu fiquei longos anos, acho que eu fiquei quase uns 4 anos, eu acredito, tomando anticoncepcional. Eu às vezes fazia ali uma paradinha, né, para poder fazer a limpa do organismo, sempre com as pausas corretas, mas eu nunca consegui realmente me livrar do anticoncepcional. Eu sempre acabava voltando pro anticoncepcional. E foi, inclusive, no final do ano passado que eu comecei a estudar mais ainda sobre isso. E aí, no começo desse ano, eu fiquei determinada que eu realmente ia parar de tomar o anticoncepcional. Que, inclusive, essa parte da minha experiência com a acne eu acabei contando lá no meu Instagram. Então, se você não me segue por lá, vou deixar meu arroba aí na tela para vocês poderem me seguir. Foi então que, em fevereiro deste ano, eu tomei a minha última cartelinha. Ou seja, em março eu já não estava mais tomando anticoncepcional. Só que tem um pequeno grande detalhe nessa história. A questão é que em março entramos em quarentena e aí o que aconteceu? Que parei de fazer exercício, eu ficava só em casa e eu não estava com uma alimentação nem um pouco adequada, nem um pouco saudável e tive um boom de espinhas. Isso inclusive contei lá no Instagram, então se vocês quiserem dar uma olhadinha, tem tudo lá no IGTV. Mas então, no meio ali do ano, em junho, julho, eu voltei a fazer um tratamento, voltei para dermatologista, lógico, e acabei vendo um outro tratamento para mim. E foi então que o Mesiclean foi receitado para poder ver como que seria a minha reação, como seria o resultado ali das minhas acnes. O Mesiclean, especificamente, ele é um antibiótico voltado para quem tem acne vulgar e inflamada. Então, se você tem algum desses tipos de espinhas, talvez seja interessante do seu uso. Mas é sempre bom lembrar que é muito importante você primeiro alinhar com o seu médico para ver se esse tratamento realmente ele é ou não adequado para o seu tipo de pele, para o seu tipo de acne. Lembrando que antibiótico é vendido apenas sob prescrição médica. Então, de qualquer forma, você vai ter que falar com o médico. Bom, sobre o tratamento com o Mesiclean, ele é feito em 3 caixas e cada caixa tem um pouquinho mais de 30 comprimidos, então daí um pouquinho mais de 3 meses. Mas lembrando que por ser um antibiótico, não é interessante você prorrogar tanto tempo esse tratamento, porque o antibiótico ele é prejudicial à nossa saúde. Agora, sobre o meu tratamento, o que eu senti, minha experiência? Pra começar aqui, eu não senti nenhuma diferença. Para não dizer que eu não senti nenhuma diferença, foi na primeira caixa que demorou um pouquinho mais de um mês para eu ver desde o estágio inicial até uma caixa depois que eu vi um pouquinho de melhora. Mas essa melhora não foi nada muito drástica, inclusive eu vou deixar umas fotinhas aí rolando para vocês poderem ver a diferença. Não foi nada assim muito bombástico a diferença, senti que minha pele aos poucos ela tava vamos dizer assim, se renovando, mas junto com o tratamento do Mesiclean eu acabei dando uma segunda chance ao Epiduo. Então essa questão da pele mais fina pode ter sido por causa do ácido e não do antibiótico. Passaram-se então esses 3 meses e eu não vi nenhum tipo de melhora consistente, então eu acabei me frustrando de novo com o tratamento e aí eu acabei decidindo voltar para dermatologista com a proposta de voltar a tomar o anticoncepcional, porque eu realmente vi que aquele tratamento foi o único que realmente melhorou a minha pele. Nessa parte do contexto, a gente já está chegando um pouquinho mais perto da atualidade. E o que aconteceu, só pra gente poder deixar um pouquinho mais claro, que quando eu fui tomar o anticoncepcional lá atrás, na primeira tentativa, eu fiz também um check-up, vamos dizer assim, e eu vi que eu não tinha nada de ovário policístico. E agora, quando eu fui fazer um novo exame, deu ovário policístico. Não sei
o que aconteceu. Ainda preciso ir na médica para poder ver o que realmente pode ter acontecido, se foi um desenvolvimento meu mesmo, do meu corpo, ou foi estimulado por algum tipo de medicamento, por exemplo, o próprio anticoncepcional. Atualmente eu tenho ovário policístico e, sabendo disso, minhas espinhas, elas podem ter sim como seu motivo, vamos dizer assim, o hormonal. Então aí, vamos recapitular. Eu já tive vários tipos de tratamento. Eu comecei com ácidos, o Epiduo e o Vitacid. Inclusive, se você usou algum desses dois ácidos, comenta aí, me conta qual foi essa experiência. Depois a gente foi pro tratamento com óleo de melaleuca, que eu também não senti muita diferença. Teve várias pessoas que também não sentiram diferença. Mas se você for uma pessoa que sentiu diferença com óleo de melaleuca ou até mesmo outro tipo de extrato, comenta aí, me conta, para eu também ficar já em alerta para qualquer coisa e pesquisar. Passamos então pro tratamento com anticoncepcional, foi então que realmente revolucionou o meu tratamento com acne, que deu tudo certo, mas eu fiquei com medo com esse meu uso contínuo e frequente do anticoncepcional. Fiz a pausa, parei com ele, viemos então com o quarto tratamento, que foi o Mesiclin antibiótico. Se você já fez um tratamento com Mesiclin, me conta também qual foi sua experiência, se ela foi boa ou se ela não foi. Foi porque comigo não deu muito certo, não. Vocês viram aí pelas fotos. Agora estamos no quinto tratamento, que é o meu atual. O tratamento atual, ele se baseia em ácido e também probióticos. Vamos lá, primeiro vamos começar com o ácido. O ácido que eu tô usando, ele é o Azelan. O Azelan, ele é bem mais fraco, inclusive, que o Epiduo e que o Vitacid. Mas por que então vamos dizer assim, eu regredi, né, nessa questão de potência do ácido? Foi porque eu comecei a reparar que não sei se foi exatamente a causa das minhas manchas, mas eu reparei que após o meu uso de Vitacid e Epiduo, principalmente o Epiduo, minha pele ela ficou um pouco mais avermelhada, ali esbarrando talvez em rosácea, mas não chegando a ser rosácea, e também um pouquinho com as manchas ficando um pouco mais acentuadas. Eu sempre usei protetor solar, fator 70, 60, e eu sempre retoquei o protetor solar. Então, eu não sei se realmente foi por causa do ácido ou foi algum componente nele, mas eu senti isso na minha pele. E o Epiduo, nessa minha segunda chance que eu dei pra ele se mostrou com o mesmo resultado do que minha primeira experiência com ele. Então, eu acabei decidindo realmente parar de usar o Epiduo. E por ele ser muito forte, a minha dermatologista falou, talvez a minha pele esteja rejeitando ele, porque ele é muito forte. Então, por isso que a gente acabou dando uns passinhos para trás e a gente veio com o Azelan, que ele é um pouquinho mais fraco. Sobre os probióticos, o que seriam esses probióticos? Eu não sei se todo mundo já sabe, mas os probióticos, eles são bactérias do bem. Então, eles são as bactérias que nos ajudam tanto na imunidade, questão de saúde, ele é nosso aliado. Por serem bactérias do bem, eles não têm contraindicação e esse é o lado bom dos probióticos. Diferentemente do anticoncepcional e antibiótico, que você usando por muito tempo pode ser prejudicial. Mas tá bom, se você falou do probiótico, mas o que ele tem a ver com a minha acne? É o seguinte, o probiótico, por ser uma bactéria boa, ele acaba, então, combatendo as bactérias malignas, vamos dizer assim. E as bactérias malignas, elas podem ocasionar, inclusive, a inflamação e, posteriormente, uma espinha ou até mesmo os comedões, que seriam os cravos. O probiótico que eu tô usando é da marca Probiac e ele é composto por vitaminas, minerais e probióticos, que seriam bactérias do bem, e que acabam auxiliando no combate à inflamação da espinha. Então, como eu tô com espinhas internas e bem inflamadas, o dermatologista acabou receitando ele porque pode me ajudar aí na questão da desinflamação. Bom, esse foi meu primeiro vídeo contando um pouquinho da minha história e também contando um pouquinho dos tratamentos que eu já usei, que vocês viram que eu usei até agora 5 tratamentos. Atualmente eu estou no 5º. Vamos ver como que vai funcionar, qualquer coisa eu volto para poder dar uns updates aí dessa tour. Se você gosta desse tipo de assunto, por favor, deixa seu like, compartilha também com seus amigos que gostam desse tipo de assunto e aproveita para me contar quais são os tratamentos que você vem usando, quais os tratamentos que deram certo Ou até mesmo os tratamentos que não deram certo para eu poder ficar em alerta. Então é isso e até o próximo capítulo.